vamos falar sobre patologias. Patologias é o estudo de doenças. E essas doenças são divididas em 3 grupos. São eles congênitas, que são doenças adquiridas no nascimento. Essas doenças, elas podem ser adquiridas durante a gestação ou logo após o nascimento. Geralmente são por causas hereditárias ou por alguma malformação ou mutação genética. Temos também as doenças sistêmicas. As sistêmicas são causadas por doenças que atingem a quantidade de oxigênio no sangue. Essas doenças podem ser tireoide, doenças renais, desnutrição. Podem causar deformações e estão relacionadas com doenças como desnutrição, tireoide e doenças renais. Também temos as doenças adquiridas, causadas por traumas, fungos ou bactérias. Entre elas está a anoníquia, é a ausência parcial ou total da unha. Onicogrifose, ela tem coloração amarelada, a unha fica espessa e parece uma concha de ostra. Essa unha cresce tanto que ela vai se enrolando e vai parecendo um chifre. Isso acontece geralmente em idosos. Então, isso está muito relacionado à idade e dificilmente essa pessoa consegue cortar essa unha em casa, por isso que essa unha cresce tanto. Então, necessita de uma profissional para estar fazendo esse tipo de unha. Psoríase. A psoríase, ela comete tanto as mãos quanto as unhas, ela comete a pele, na verdade, né, e as unhas. Nesse caso, nas unhas, ela causa hiperceratrose, ela geralmente tem coloração branca, prateada e dificilmente essa cliente vai fazer um serviço de manicure tradicional, porque as unhas são muito sensíveis e geralmente pode também estar acometidas por onicomicose. Então, quando a cliente tem psoríase, é uma das doenças que fica difícil a gente conseguir diferenciar se é só uma psoríase ou se é uma onicomicose. Mas geralmente, quem tem psoríase no nível muito grave, dificilmente vai querer fazer as unhas. Ela vai mesmo para fazer um tratamento, não por um embelezamento. Dermatite de contato. Isso daqui também é muito frequente, porque tem a ver com reação alérgica. A dermatite de contato, ela causa hiperceratrose no leito ungueal. A parte rosinha dá descolamento, onicólise e aquela parte fica grosseira. Aumenta a quantidade de queratina naquela região. Geralmente acomete os 3 dedos da mão dominante. Onicomicose causa hiperceratorose, coloração amarelada geralmente e está relacionada com onicólise, que é o descolamento do leito da placa ungueal. Hiperceratrose é o engrossamento da queratina. Lembrando que pode acontecer hiperceratrose na unha quanto na pele. Onicomicose também é uma das doenças mais comuns e que mais afeta as unhas dos pés. Isso acontece porque para acontecer uma onicomicose, precisa haver calor e umidade. Geralmente os pés ficam muito em tênis, calçado fechado o dia inteiro, a pessoa tá sempre com calçado fechado todos os dias, então desenvolve a probabilidade de aumento desse desenvolvimento do fungos. Está relacionado também com idade avançada, doenças como diabetes, doenças vasculares, circulação sanguínea e traumas nas unhas. Traumas, por exemplo, se a pessoa faz muita corrida e usa muita tênis, faz muito impacto, ela está gerando um atrito todos os dias no pé, na unha, e daí causa um trauma que pode sim desenvolver uma onicomicose. Esse processo de desenvolvimento da onicomicose acontece por quê? Primeiro, acontece o descolamento da unha, que é a onicólise. Depois, acontece a baixa da imunidade ou alguma dessas doenças que eu já citei. Aí vem o calor e a umidade e o contato com fungos. No começo é apenas um descolamento, uma unha amarelada, e aos poucos ela vai se desenvolvendo e acaba sendo uma micose que pode acometer a unha por completo. Paroníquia é um distúrbio inflamatório que afeta a prega proximal e lateral.
tem duas formas de aparecer. A forma aguda, onde a cliente vai sentir inchaço, muita dor, vermelhidão e pode haver pus. E a forma crônica. A forma crônica, ela é o que aconteceu na forma aguda, só que de uma forma muito mais intensa. E ela pode aparecer após algum trauma, após algum corte ou após contato com alguma substância muito forte. Por exemplo, um sabão de soda. Acho que vocês já ouviram falar de pessoas que têm unhas que chamam de unheiro. Aquela unha que fica toda esvermelhada, a pele inchada. Isso daí se chama paracroníquia no nome técnico. Então, esse tipo de caso é o caso crônico. Nessa situação é necessário a entrada com antibióticos. Então a pessoa precisa ir ao dermatologista, para o dermatologista avaliar e passar um antibiótico, e também precisa acabar com o contato com esse produto químico e não ter traumas mais. Onychomycose superficial, também conhecida como leuconíquias, acomete uma ou mais unhas, de forma que as unhas aparentam manchas esbranquiçadas, superficiais e opacas. Essas manchas são levemente removidas se for fazer o polimento dessa unha, mas se você não cuidar e continuar na utilização de esmaltes tradicionais sempre, pode sim desenvolver uma onychomycose de unha mais profunda. Então aqui nesse caso é superficial, a gente consegue tratar no procedimento de manicure e pedicure sem problemas. O que você precisa fazer? O polimento dessa unha total e a hidratação dela. Aconselhar a cliente ficar sem esmalte por no mínimo uma semana e hidratando em casa e usando óleo essencial de melaleuca. Se a cliente não quiser dar pausa no esmalte e continuar utilizando o esmalte tradicional, essa unha provavelmente pode desenvolver uma onychomycose e daí o tratamento vai ser mais severo. O que você pode indicar para esse tipo de cliente? A troca para esmaltação em gel. A química da esmaltação em gel é totalmente diferente da esmaltação tradicional. Então, essa cliente pode sim ficar mais do que 7 dias com o esmalte na unha. A esmaltação em gel permite que você fique até 21 dias com o esmalte na unha sem problemas. Já a esmaltação tradicional, a indicação é de 7 dias e geralmente nas unhas dos pés elas ficam no mínimo 15. Então por isso que é aconselhável você falar para sua cliente trocar o sistema da esmaltação. Onicólise é o descolamento do leito da lâmina unguial, geralmente causado por alguma inflamação ou por algum trauma. A onicólise é muito comum. Se for somente onicólise, não tem problema. Você corta a unha da cliente aonde está acontecendo o descolamento e a unha vai crescer novamente grudadinha no leito. Porém, se você não cortar essa unha, se a cliente não fizer o procedimento direitinho, é uma portinha aberta, é uma casinha para o desenvolvimento de uma onychomycose. O que acontece? A unha, ela descola do leito e aqui fica uma casinha onde vai entrando sujeiras, onde vai entrando água, aonde tem umidade e tá tampadinho. Então vai ser uma casinha para o fungos, porque vai ter umidade e vai ter calor. Por isso, você sempre precisa aconselhar a sua cliente nesse caso. Unhas descoladas, corte completamente. Se o nível da unha tá muito grande e descolada, aconselha ela a procurar uma dermatologista. Pseudomonas, a síndrome de unhas verdes. Isso acontece por conta de uma bactéria. Essa bactéria geralmente é encontrada em unhas que usam sistemas de unhas artificiais. Geralmente por quê? Porque há infiltrações em alongamentos ou em esmaltação em gel e daí nessa infiltração entra uma bactéria. É importante você entender que onychomycose são causadas por fungos. Pseudomonas é uma bactéria. Então essa daqui, quando está no seu nível inicial, levemente esverdeada, com o polimento da unha você consegue fazer a remoção. Lembrando que a gente só pode fazer o polimento da camada superficial. Se você tiver que lixar demais, já não é mais com você esse tratamento. Você precisa indicar a sua cliente para uma dermatologista. Ela vai entrar com o uso de um medicamento, é um colírio, e a cliente vai estar aplicando sempre um antisséptico e esse colírio em casa para resolver o problema. Durante o tratamento não pode ser feito processo de manicure nem esmaltação e geralmente ela vai ficar em torno de 1 a 2 meses sem fazer a unha, dependendo do caso. Onychomodese
é o desprendimento da lâmina da prega proximal. É quando acontece o desprendimento aqui em cima, bem na região da cutícula. Esse desprendimento é muito prejudicial. Por quê? Está muito próximo da matriz. Se acontecer o desprendimento aqui, qualquer fungos ou bactéria tem um acesso livre à sua matriz. E se atingir a matriz, a unha já nasce com defeito. Então, para a gente tratar nesse caso, é bem difícil. Adelgaçamento é a diminuição da espessura de uma unha e está associado a uma lesão matricial, a ceretinização. O que é isso? A unha ela vai ficando mais fina, frágil, fraca, mas isso está acontecendo não nessa parte externa, está acontecendo lá na matriz. A formação dela de ceretinização, da queratina ali, está com problema. Então isso é uma doença que precisa de tratamento, ela tem que tratar a causa. Então é no crescimento. A gente, como profissional de embelezamento das unhas, não consegue resolver esse problema. O pitting são depressões associadas a psoríase e alopécia. Geralmente essa doença só vai aparecer em pacientes que tenham psoríase e a alopécia areata. São geralmente furinhos, vários furinhos nas unhas naturais. E você consegue corrigir, sim, se você fizer uma blindagem, um alongamento, mas com uma esmaltação tradicional não. Hemorragias. São manchas que aparecem na unha, causadas por sangramentos, que pode ter acontecido por conta de traumas, batidas que você deu, pode acontecer por conta de arrancar um alongamento da unha e pode também acontecer por uso de fármacos. Vamos falar um pouco sobre anamnese. Estou aqui com o pé de uma cliente que tem 51 anos, possui diabetes, trabalha em pé e usa muito calçado aberto. Verificando a pele dela, vemos que está extremamente ressecado, esbranquiçado, que mostra a desidratação, a falta de água. Tem algumas marcações que pode sim vir a levar a rachaduras. Essas marcações, se a gente forçar e tirar muita pele aqui, ela pode rachar. Então, nesse caso, nessa cliente, eu não indicaria utilizar o procedimento seda. Eu iria fazer apenas uma revitalização que a gente encontra no spa dos pés. Ela tem um pouquinho de calosidade, que começa nessa região aqui, mas é grau 1 bem fininha, coisa mínima. Então, no caso dessa cliente, o que eu indicaria? Fazer a revitalização, o lixamento do pé, hidratação com parafina, e ela indicaria para ela, em casa, utilizar meia, não utilizar tanto calçado aberto e todas as noites hidratar os pés. A hidratação é primordial para que o benefício desse tratamento que a gente venha fazer aqui hoje seja duradouro. Se ela fizer o tratamento hoje e for para casa e não hidratar esse pé, o pé dela não vai ter um resultado satisfatório. Daqui uma semana ela vai falar que o pé está ressecado de novo. A hidratação também com água, a pessoa beber muita água ajuda muito na pele, tanto do corpo quanto a dos pés. Então a ingestão de água é uma das indicações que você vai dar para o seu cliente. Estou aqui com outro modelo, um pé masculino, e eu vou fazer a anamnese junto com vocês. Esse pé é um pouquinho diferente e eu quero mostrar para vocês uma fissura. Então, analisando o pé, aqui em cima tem pouquíssima calosidade. A calosidade está situada no calcanhar, calosidade grau 3 e com uma fissura. Essa fissura não tem sangramento, ela está cicatrizada, então aqui podemos aplicar o queratolítico, o produto que vamos aplicar para remoção de calosidade. Caso a fissura tivesse sangue ou tivesse avermelhada por dentro, daí não seria possível fazer o procedimento dos pés de seda. Nesse caso, como a fissura está cicatrizada, podemos passar o produto, deixar agir e ainda lixar. Só temos que tomar cuidado nessa região para não lixar muito e querer tirar toda essa calosidade em uma só sessão, porque senão o pé vai ficar fino demais e acaba rachando novamente. Então essa é a precaução nesse pé. Aqui a gente vai colocar bastante produto, algodão bem cheinho de queratolítico. O produto que vamos utilizar vai ser o Podosaf, queratolítico alcalino,
com ureia. Vamos fazer então a anamnese desse pé. Essa cliente, ela possui pele úmida, dá pra ver que não fica ressecado a pele dela, seca igual da cliente anterior. Então, a técnica de cutilagem para peles úmidas é a clássica, feita com alicate e com tesoura. As unhas dela estão ressecadas, mas a gente vai fazer uma esmaltação em gel também. Em relação à planta dos pés, tem um pouco de ressecamento, não tem nada de calosidade, não tem rachaduras, o pé dela tá bem bonitinho, é só um pouco de ressecamento no calcanhar mesmo. O escalda-pés, juntamente com uma esfoliação e uma hidratação e massagem, já vai dar um resultado satisfatório. Então, nos pés dela, eu não preciso fazer lixamento e também não preciso fazer o protocolo pés de seda, porque ela não tem calosidade. Apenas a esfoliação e hidratação já vai dar um resultado bacana para esse tipo de pele dos pés. E na cutícula, a indicação para ela é a técnica de cuticulagem clássica com alicate e tesoura.